Estamos hoje no 51º dia da exposição bíblica, Filipenses, a carta da alegria. O capítulo é o 2, versículo 21. E o tema do nosso estudo hoje é o conflito entre o ego humano e a vida centrada em Cristo. Esse é o tema. Vamos lá, diz o texto sagrado. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Pode assentar-se. Vivemos em um mundo maculado pelo egocentrismo. Egocentrismo é uma pessoa voltada para si mesma, egoísta, que vive para si. E o que nos causa espanto é que essa realidade afeta até mesmo a igreja, como vemos aqui neste texto. A maturidade cristã se manifesta quando transcendemos a busca por interesses pessoais e passamos a viver em conformidade com os interesses de Cristo. No contexto em que o apóstolo planeja enviar Timóteo a Filipos, ele faz uma pausa para constatar a atitude do seu discípulo com a postura da maioria dos cristãos ao redor em Roma, que era o egoísmo. Então, a vida de Timóteo, esse discípulo amado, é um contraste entre aqueles que estão voltados para Cristo e aqueles que estão voltados para si próprio. O texto, o versículo é curto, mas o conteúdo é profundo e riquíssimo. E nós vamos separar ele em dois pontos. O primeiro, porque todos buscam o que é seu. Veja só. A palavra porque aí, no grego, é gar, né? Pois, porque, é uma conjunção explicativa. Este porquê está justificando por que Timóteo é tão especial. Lembra que Paulo fala no versículo 20 que não tem ninguém igual a ele, que sinceramente cuida dos irmãos, que cuida da igreja, que zela pelo bem-estar espiritual. Então Paulo coloca Timóteo como um obreiro de extrema raridade, tá certo? Então esse porquê está justificando o que Paulo acabou de dizer aí no versículo número 20. A atitude de cuidar do bem-estar espiritual dos irmãos da igreja revela a sua espiritualidade genuína e o coloca na prateleira de cima como um obreiro excepcional. O que é um obreiro excepcional? Fora do comum, que vive para Cristo, serve a igreja, serve o próximo e reflete o caráter do Senhor Jesus Cristo. Que coisa linda. Hebreus 6,10, olha que versículo importante. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que, para com o seu nome, veja só, os irmãos estão servindo outras pessoas, estão servindo a igreja, e Deus está dizendo que essa obra, esse trabalho, que é motivado pelo quê? Pelo amor, é feito no nome de Deus, é feito no nome de Jesus, que mostrastes enquanto serviste aos santos, é uma referência à igreja, e ainda servis. Então não é só um lapso de alguém fazer, de cuidar uma vez ou outra, não, eles continuamente estão cuidando, continuamente estão servindo. Isso é impressionante, porque este versículo indica que o serviço prestado, o cuidar dos irmãos e das pessoas, em última análise, é um ato de adoração e fidelidade ao próprio Deus. Então, quando você se dispõe, movido pelo amor, motivado pelo amor, você faz para que Deus seja louvado, e aquilo que você está fazendo, cuidando de pessoas, servindo pessoas, estendendo a mão para pessoas, a Bíblia está nos mostrando que isso é um ato de adoração a Deus. É um ato não só de adoração, mas de fidelidade à sua palavra. E isso jamais será esquecido por Deus. Então, veja só, quem faz a obra motivado pelo amor nunca será esquecido.
Os homens podem esquecer, mas Deus está dizendo: olha só, Ele não é justo para esquecer. Tudo que você faz motivado pelo amor nunca cairá no esquecimento. Você ficará marcado nas tábuas da eternidade. Meu Deus. Agora veja que coisa tremenda. Servir e cuidar dos irmãos, além de gerar uma recompensa eterna, glorifica a Deus, centrando a nossa vida nele, demonstrando a sua essência. Qual a essência de Deus mesmo? O amor. E expressando o caráter do Evangelho de Cristo, que é servir, dar a vida, ou seja, servir continuamente as pessoas. Está vendo? Então, a Bíblia está nos mostrando esse contraste entre Timóteo, que tinha essa atitude, que tinha essa mente de Cristo, que tinha essa postura espiritual, uma vida centrada em Deus, demonstrada no servir, no cuidar da igreja, no cuidar do próximo. E ele faz isso, sempre lembrando, tem uma motivação certa, tem uma motivação correta. Ele faz, e o que ele faz está motivado pelo o amor. Então não se esqueça, quem faz e faz motivado pelo amor, nunca, jamais cairá no esquecimento da parte de Deus, estará nas memórias eternas do Senhor. Sabe quando o rei Assuero, lembra que o Mardoqueu fez um ato de bondade para ele, sendo um canal de livramento para a vida dele? E um dia o rei estava lá e estava sem sono. Deus não dorme. Ele falou: me dá o livro das crônicas aí. Ele pegou o livro das memórias lá e viu escrito, foi registrado. Então tudo que você faz em amor ao teu Deus, em nome do teu Deus, está bem registrado. Essa é a razão de Cornélio fazer o que fazia, ajudar os necessitados. E o anjo veio até ele e falou: ó, não só tuas orações, mas o que você faz aos necessitados está na memória de Deus. Agora o Paulo diz aí, porque então justificando Timóteo como obreiro de raridade, tá certo? Aí ele diz, porque todos aí, aqui no original é literalmente os todos. O uso do artigo definido no grego sugere um grupo específico de pessoas egoístas. O versículo 21 manifesta que o egoísmo espiritual expõe uma crise no ministério e no meio da igreja, enquanto a dedicação sacrificial é uma raridade. Veja que Paulo não está falando de pessoas egoístas fora da igreja, porque isso é normal do ser humano, ser egoísta. Isso está intrínseco nele, na queda de Adão, está intrínseco nele. Só que o que ele está demonstrando aqui, Paulo está falando dos crentes, ele está falando de obreiros, de pregadores, ele está falando de pessoas que anunciavam o nome de Cristo. E ele está dizendo que existem pessoas que estão servindo, mas por trás há uma motivação equivocada, é isso que ele está dizendo. Então, que coisa tremenda, há uma crise no ministério, e a crise no ministério não começou hoje. Paulo está dizendo que essa crise é antiga. A diferença entre Timóteo e os demais não era o conhecimento teológico, mas em quem a vida deles estava centrada. A vida desses homens centrada neles mesmos. Eles serviam, mas serviam pensando neles. E agora existe a categoria dos raros, que é Timóteo, que é Paulo, que é Epafrodito, que tem a vida centrada em Cristo, voltada para Cristo. A triste realidade é que até mesmo dentro da igreja há uma tendência ao egocentrismo. Paulo denuncia um problema grave, sério. Pessoas no ministério, mas não centradas em Cristo. O problema aqui não é a ausência de atividade, não é a ausência de serviço, mas a ausência de motivação correta. A questão não é servir, é a questão qual é o motivo que você está servindo. O problema não é aqui que pessoas não estão servindo, eles estão servindo, mas o problema é que estão servindo com uma motivação equivocada. Estão pregando, mas estão pregando com motivação equivocada. Estão cultuando, estão congregando, mas as motivações estão erradas.
Então o problema aqui não é pessoas que não servem, não falta atividade, eles louvam, eles servem, eles estendem a mão, eles ajudam. O problema não é esse, estão fazendo isso. Agora o problema é o que está por detrás do que eles estão fazendo. Com qual razão, com qual motivação, que motiva eles a fazerem o que estão fazendo? O que está por detrás? O que eles estão querendo? Aqui que está a questão. Servir e cuidar do próximo, não por egoísmo, mas como uma vida centrada em Cristo, é uma bênção e felicidade sublimes, elevadas. Há uma bem-aventurança na vida daqueles que servem motivados por amor ao Senhor, pela glória de Deus. Há um estado de plenitude, de satisfação. Vamos ver isso. Paulo, ele entendia bem desse assunto. Atos 20, versículo 33 e 35. Olha o que ele diz para os crentes de Éfeso. Olha o que ele diz: de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Que ele está dizendo: quando eu estive liderando vocês, as vezes que eu estive aí em comunhão com vocês, as oportunidades que eu tive de pastorear vocês, de pregar a palavra para vocês, liderar vocês, eu não tive motivações escusas. A minha motivação em pastorear vocês não foi para quê? Para cobiçar o dinheiro de vocês, para cobiçar os bens materiais de vocês. Olha só que coisa profunda isso. Versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim como, sem cobiçar nada de ninguém, é necessário. Necessidade é uma coisa que é essencial, indispensável. Então o que é essencial? O que é indispensável? Auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mais bem-aventurada coisa é servir do que ser servido. Mais bem-aventurada coisa é cuidar do que ser cuidado. Ele serviu, cuidou da igreja, e como eu disse, não por motivações erradas, fazer as coisas girarem em torno dele, para ganho pessoal. Paulo não fazia deles uma massa de manobra para alcançar os seus objetivos, mas nos passos do Senhor Jesus, vivia num estado de bem-estar espiritual, servindo os necessitados, e a igreja no sentido de alguém que sabe o que recebeu uma graça, um privilégio especial de servir. Nós temos que entender que servir, que cuidar das pessoas não pode servir os nossos objetivos pessoais, não pode ser por cobiça. Eu estou fazendo isso, mas eu estou pensando em outra coisa, eu estou pensando em me beneficiar. O que Paulo está dizendo, que pelo fato de ele servir os irmãos, ele recebeu um privilégio de Deus. Dar a vida pelas pessoas, cuidar das pessoas, é um privilégio que Deus dá para os crentes, e ele está dizendo: é isso que me satisfaz. Servir as pessoas me deixa satisfeito, abençoar as pessoas me deixa satisfeito, ver as pessoas crescerem espiritualmente através da minha vida me satisfaz. É isso que me dá satisfação, é ver vida se voltando para Cristo através da minha vida. Você vê como as coisas. Eu vi um homem, eu vi pelo menos a notícia, não sei se é fidedigna, não consultei ali a fonte, mas era uma notícia. Um homem que criou, tal da Microsoft, que criou aquele Minecraft. Esse negócio aí, no meio principalmente aí do pessoal que mexe com jogo, essas coisas aí, de criança mesmo, esse negócio é terrível. E aí sabe o que diz? Ele pegou e vendeu o que ele inventou lá, sabe? Vendeu. Ele ganhou mais de 2 bilhões, eu estou falando 2 bilhões. E ele pegou e vendeu e começou a desfrutar. Chegou um momento, ele começou a desfrutar, bancou festas, trouxe gente famosa, comprou uma casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, no melhor lugar, a casa mais cara, e começou a viver.
E aí ele chegou, sentou e viu um vazio. Ele falou: minha vida perdeu sentido, porque tudo que eu podia conquistar, eu conquistei, mas ainda há um vazio dentro de mim. E aí você pergunta, por que uma pessoa como essa, que tudo que o dinheiro pode dar, ela tem agora? Ela pode comprar muita coisa pode se comprar, conforto pode comprar, bens pode comprar, até companhias pode comprar, fama pode muita coisa. Mas por que ele ainda continua vazio? Por quê? Porque ele não entende. Olha o que Paulo está dizendo, que a satisfação, a bem-aventurança na vida não é conquistar, é servir. Olha o que ele está dizendo, mais bem-aventurada coisa. O que é alguém feliz? É alguém que conquista? Não é isso que a Bíblia está ensinando. A Bíblia nos está ensinando que há uma satisfação, há uma plenitude de alegria, de felicidade na vida daqueles que servem para a glória de Deus, daqueles que são instrumentos para abençoar pessoas, para que pessoas cresçam, evoluam e se voltem para Deus. Há uma satisfação, há um preenchimento na vida dessas pessoas. Não é demais repetir isso, eu repito pela importância. Por isso Jesus falou: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Há uma satisfação tremenda em servir, irmão. Que Deus possa nos despertar para esta grande realidade. Então, toda pessoa que vive voltada para si sempre será uma pessoa insatisfeita. Sempre. Ela pode, através da trapaça, ela pode, através de meios errados, chegar em certas posições, mas ela nunca vai se satisfazer, porque a satisfação vem de Deus. E eu te provo isso. Lembra que Ageu, quando Ageu escreveu a sua profecia: vocês comem, não se saciam, se vestem e não se aquecem. Por que eles não estão satisfeitos? Porque a satisfação é algo que vem de Deus. Só Deus pode trazer bem-estar espiritual para as pessoas. Só Deus. Aleluia. Eu vou dizer para você, se você é satisfeito em Cristo, você tem o que o dinheiro não pode resolver. Você tem o que um homem que tem 2 bilhões da conta não tem. Aleluia, levanta a mão e diga glória a Deus. Há uma bem-aventurança, esse estado de plenitude em verdadeiramente servir as pessoas. Então, por isso que a vida centrada em Cristo é a solução. O resto é só vazio. Vamos lá, então, porque todos buscam, é edzetel no grego, que significa procurar, empenhar-se em, estar voltado para. E aqui no grego está no presente do indicativo ativo, que indica uma busca contínua, uma prioridade de vida. Olha o que Paulo está dizendo, a prioridade deles é o ganho pessoal, a prioridade deles são eles mesmos. É isso que Paulo está dizendo. Eles estão continuamente buscando seus próprios interesses. Olha o que Paulo está dizendo, eles vivem pelos seus próprios interesses. Para que eles estão servindo na igreja? Só para buscar os seus interesses. Escute que Deus está falando comigo e com você aqui. Eu não só estou trazendo uma mensagem que Paulo falou para eles, há uma aplicação aqui claríssima para nós. Você e eu temos que nos atentar. Para que eu estou congregando? Para que eu estou servindo essa igreja? Só para Deus abrir uma porta para mim, para Deus melhorar o meu casamento, para Deus abençoar a minha casa? Ou eu estou aqui para ser útil para alguém? Ou eu estou aqui para abençoar alguém? Ou eu estou aqui para servir alguém? Então entenda, você vive para você ou você vive para a glória de Deus?
Você vive essa é a questão para nós aqui que eu estou dizendo, ok? Então, nós vivemos para nós mesmos, pelas nossas coisas, em função de nós, ou nós estamos nos dedicando para abençoar outras pessoas. Essa é a questão que ele está aqui reportando, tá certo? Então, eu repito, eles estão continuamente buscando seus próprios interesses. Em 2 Coríntios 12, 14, olha o que Paulo disse, a parte final aí, ó, parte B, perdão, do versículo, olha o que ele diz, ó. Pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Repito, olha lá. Pois que não busco o que é vosso. Olha o que Paulo está dizendo, eu não busco o que é de vocês. Eu estou buscando o que? É vocês mesmos. Eu não estou interessado no que vocês têm para me dar. Eu estou interessado no bem-estar espiritual de vocês. Paulo está dizendo, os outros aí, ministros, outros pregadores, outros apóstolos, estão cuidando de vocês, mas a intenção deles, a motivação deles é o que vocês têm. Agora, ao contrário deles, eu não estou interessado no que vocês têm, eu estou interessado no bem espiritual de vocês, em levar vocês para mais perto de Cristo, para uma vida mais honrada a Cristo. Não estou, Paulo, eu estou só trazendo para vocês o contexto. Paulo está dizendo, não estou aqui pregando para vocês me achar melhor que Pedro, me achar melhor que Apolo. Não prego para isso. Não estou pregando para ter um fã-clube aqui de pessoas que falam como ele prega, como a oratória dele é boa, como a eloquência dele é maravilhosa. Não, essa não é a minha motivação. É isso que ele está dizendo ao povo, ok? Veja só. Ou seja, o seu objetivo não é obter ganhos pessoais, financeiros ou materiais dos irmãos, mas sim o bem-estar espiritual e a salvação deles. Ele se posiciona como um pai amoroso que se dedica aos filhos, buscando edificá-los e não explorar os seus recursos. Oh, que coisa tremenda! Que coisa tremenda! E aqui eu digo, é uma questão não só do púlpito para baixo, ok? E quando eu digo para baixo, eu estou falando em posição física aqui, não espiritual, tá certo? Então não é uma questão somente do púlpito para o povo, mas do povo para o púlpito também. Porque tem os dois lados, tem obreiros que são interesseiros, a questão dele é só interesse pessoal, mas também tem membros que a questão dele é só interesse pessoal. E ele obedece, mas obedece por interesse pessoal, não para a glória de Deus. Ele está querendo ganhar alguma posição. Vamos lá. No Antigo Testamento, dou 3 exemplos de pessoas egoístas que buscam o seu próprio interesse. A saber, primeiro deles, Simei, da linhagem de Saul, que servia no reino de Davi, mas no seu coração havia ressentimento e vingança. Esse texto aí que eu vou citar porque é muito longo e eu não vou abrir todos eles. Segundo Samuel está escrito isso, do 16, do 5 ao 7. Quem que era Simei? Ele era da linhagem de Saul. Então, ele era do parentesco de Saul. Quem que é Saul? O rei que saiu para Davi entrar. Só que Davi nunca tomou o lugar dele, nunca desejou a posição dele. Quem levantou Davi como rei foi Deus. Você viu em algum momento Davi chegando e falando, eu quero ser rei? Ele nunca quis ser rei, foi Deus que fez. Foi Deus que fez. E agora ele esperou o tempo de Deus. A unção veio, mas não foi do dia para a noite que ele se tornou rei. Foi um processo. O Saul, com inveja, começou a perseguir ele, que tinha a unção de Deus agora. Só que Davi nunca colocou a mão. No fim, ele mesmo deu cabo da própria vida. Ok? Porque o fim de todo invejoso é ele mesmo se perder, sozinho. Ninguém vai precisar pôr a mão, ele mesmo vai se perder. Agora veja, esse Simei, depois que o Saul morreu, agora entra Davi. Só que ele tinha o quê? Ele era chegado do Saul, gostava do Saul. Quando entrou Davi para reinar, o que veio na cabeça dele? Foi Davi que tomou o lugar dele. Davi não tinha nada a ver com aquilo. Quem que tinha colocado ele ali foi quem? Foi Deus.
Davi nunca quis a posição de ser ninguém, ele confiava no que Deus tinha na vida dele. Quem sabe das promessas que Deus lhe fez, quem tem confiança na obra que Deus fez, não precisa e não almeja lugar de ninguém. Aí veja, agora Davi assume, e Simei está na onde? Está servindo Davi, está servindo no reino. Mas veja, na primeira oportunidade, quando aconteceu uma rebelião ali no meio do povo, o Davi teve que sair fugido do reino. E aí quem que se levanta? O Simei, que estava servindo. Mas ele não estava servindo. A motivação dele foi revelada na dificuldade. E aí o que Simei faz? Pega a pedra e começa a atacar em Davi, amaldiçoá-lo. Seu maldito, você tomou o lugar de Saul, agora você está pagando aí o que você fez. Ele não fez nada disso. Mas por que Simei está fazendo isso? Porque havia o que no coração dele? Ressentimento e espírito de vingança. Por que ele estava servindo ali no reino? Ele não estava servindo pela motivação certa. Ele servia, e quem olhasse para ele, pô, está fazendo as coisas tudo direitinho, está servindo aqui na casa. Mas a motivação dele, na primeira oportunidade eu apedrejo, na primeira oportunidade eu lasco a língua nele, na primeira oportunidade eu sapateio em cima da desgraça dele. Tá vendo? Era membro dos dias de Davi lá. Será que tem membros assim hoje? Sei lá, né? Vai saber. Segundo exemplo, Absalão. Absalão se dispõe a cuidar do povo, mas a sua motivação era tomar a posição do seu próprio pai. Por isso ele não ganhava, mas furtava, roubava o coração das pessoas. Você sabe a história. Ele via, naquela época, quem que julgava as causas do povo? O rei, vocês já conhecem isso. O rei julgava as causas do povo. Então qualquer coisa judicial que existia, quem cuidava da causa? O rei é que julgava. Só que aí o rei tem muitas demandas, tem muitas ocupações, tá certo? E às vezes de fato ele não vai conseguir dar atenção devida a todos, devido à sua grande demanda. E aí o que aconteceu? O Absalão começou a ficar em lugares estratégicos, começou a ficar perto da porta. E aí quando o povo vinha a longa distância, olha só, ele começava a dialogar. De onde você veio? E começava a dialogar, saber da vida. O que ele está dando? Está dando atenção para a pessoa. E aí ele pega e diz: ah, quem dera que eu fosse juiz e pudesse julgar a causa de vocês, porque da parte do rei, olha lá, já está atacando a liderança do Davi. Porque da parte do rei, ó, veja, ninguém dá atenção para vocês. Eu queria dar tanta atenção na causa de vocês. Eu queria ser tanto uma bênção para vocês. E as pessoas, porque ele era príncipe, as pessoas vinham até ele e estendia a mão para beijar. Ele não, ele pegava e beijava a mão da pessoa. E aí o texto diz assim, ó: e ele furtava o coração do povo. Veja, ele não ganhava por uma liderança saudável o respeito das pessoas. Ele usava de malandragem e ganhava o coração das pessoas. Agora, isso que me espanta. Veja, quem era o líder era Davi, e ele está interferindo no pastoreio de Davi, está contaminando o rebanho. Eita Deus! Estava contaminando o rebanho de Davi, querendo ganhar o coração de que ele nem tinha responsabilidade. E ainda dizendo o quê? Ó, eu queria só te ajudar. Mas ele queria ajudar o povo? Queria usar o povo para quê? Para conquistar posição. Queria usar o povo para galgar posições. Ô irmão, isso é motivação errada. E aí alguém olha para Absalão e fala: pô, meu, esse aí que tinha que estar aí mesmo. Esse aí que tinha. Mas, olha, é complicado. Esses espíritos assim que a Bíblia revela, pensa que eu tenho uma repulsa, tenho nojo até de falar. De verdade, porque é uma arma muito terrível. E tem gente que sabe fantasiar o pavão. Ele tem um jeito de
Rapaz, é terrível esse negócio, irmão. E detalhe, Paulo não está falando, escute, dessas coisas que acontecem do lado de fora. Ele está o quê? Ele está assim, imagino ele impactado negativamente, porque isso está acontecendo no meio da igreja. Ou seja, pessoas que estão servindo, mas com motivações equivocadas. Terceiro exemplo, não desanima não, viu? Terceiro exemplo, esse aqui é o mais nojento de todos, o Ziba. Ziba servia, não pelo cuidado de Mefibosete, mas de olho nos seus bens. Isso está em 2 Samuel 16, do 1 ao 4, e do capítulo 19, do 26 ao 27. Qual é a história? Você sabe. O Davi restituiu todas as terras que pertenciam a Saul e ao pai de Mefibosete, o príncipe Jonatas. E agora falou para Mefibosete: você vai ser o servo de Mefibosete, você vai cuidar das coisas dele, das terras dele, você que vai ser o mordomo aí, tá certo? E vai cuidar bem dele. Só que o Mefibosete foi cuidando das coisas dele, mas o coração estava no quê? Não estava no cuidado com Mefibosete, estava nos bens dele. Então ele cuidava das coisas de Mefibosete, mas não por Mefibosete, porque amava ele. Qual era a motivação dele? Um dia eu pego. Um dia isso é meu. Um dia essa posição é minha. Um dia esse lugar é meu. Um dia esse bem é meu. Ixi, eu ia falar um negócio aqui, mas deixa para lá, que ia dar confusão aqui agora. Duas perguntas para nós. Vocês ficaram tão quietos agora? Duas perguntas. O que nos motiva a servir? Segundo, para quem estamos voltados? Vou repetir as duas perguntas. O que nos motiva a servir? O que nos motiva a ser crente aqui, nesse ministério, estar servindo ao Senhor aqui, ser um crente? Qual é a nossa motivação? De ser um obreiro, de ser um pregador, de louvar, de ser uma missionária, de reger o coral. Aqui não tem, né, coral, mas o grupo de louvor. Aí, quem sabe Deus levanta o coral. Qual é a minha motivação? O que me motiva a servir? Segunda pergunta: para quem estamos voltados? Meu coração está voltado para mim mesmo, ou meu coração está voltado para o meu Senhor, para o meu Salvador, para o meu Cristo? Aleluia. Diga: meu Jesus. Aleluia. Ele é seu também, glória a Deus. Vamos lá. Parte D do versículo. Vamos lá. Porque parte D do versículo, não, ponta a ponta, né? Porque todos buscam o que é seu. No grego, heltu, que significa os seus próprios interesses. Eles estão voltados para os interesses pessoais, apenas pensando na vantagem pessoal. Indica uma vida centrada em si mesmo. O pecado do egoísmo nos curva para dentro de nós mesmos. Anota isso aí, anota. O pecado do egoísmo nos curva para dentro de nós mesmos. Eu vou repetir, terceira vez. O pecado do egoísmo nos curva para dentro de nós mesmos. Aqui, conforme tem exaustivamente dito, o problema não é servir, mas pessoas que estão servindo, centradas em si. Elas têm aparência de piedade, mas a motivação é escusa. Você olha e você fala: pô, que crente dedicado, que pessoa tremenda. Aí chega um absalão e fala: aqui ninguém te valoriza. Já contaminou aquilo que já estava contaminado. Você faz tanto, você trabalha tanto, ó, nunca falam teu nome, você nunca está no cartaz. Sem vergonha. Já contaminou, já. E aí a pessoa que já tem a motivação errada, ele não está servindo por amor, pronto, aí é que começa a se manifestar as motivações, tá certo? Porque quando a pessoa está buscando uma posição, se ela não alcança aquela posição, vai passando os dias, ela não alcança aquela posição, o que ela vai ter? Desânimo. Você já viu alguém servir por amor desanimar? Você já viu alguém servir por amor desanimando? Como vai desanimar se é por amor? O amor nunca falha.
Você viu Jesus desanimando do seu propósito de salvar a alma humana? Por quê? Porque ele não estava de olho na posição, ele estava de olho nas almas. Aí pessoas que são motivadas erradamente, entende? Isso aqui é coisa séria, vamos lá. Eu vou repetir isso aqui. Essas pessoas têm aparência de piedade, mas a motivação é escusa. Olha só isso. Cristo não buscou os seus próprios interesses, mas serviu e deu a vida. Paulo está sendo derramado por libação, ou seja, derramando a vida no altar. Timóteo tem genuíno cuidado pelos outros. Epafrodito, como veremos mais à frente, arriscou a própria vida pela obra. E eles fizeram de si mesmos ídolos, servindo-se. Todos curvados, todos aqui no caso, esses obreiros de valor, esses obreiros raros, se curvando a Cristo, e esses todos que Paulo chama de todos, um grupo específico de pessoas egoístas, estão curvadas a si mesmos, fizeram de si ídolos. O ídolo, existem pessoas que estão muito equivocadas, porque a gente fala de idolatria, e a gente só pensa no quê? Naquela estátua, só pensa nas imagens, mas idolatria é tudo que toma o lugar de Deus, ok? Isso é idolatria. Então, se o meu egoísmo me faz eu me curvar para dentro de mim, só olhar para mim mesmo, isso significa que eu me tornei o ídolo da minha vida, ok? Aleluia. Pega isso aqui, ó. Deus exortou Baruque, o secretário do profeta Jeremias, por servir buscando os seus próprios interesses. Veja, tinha um homem, Jeremias, o grande profeta, um dos maiores, e ele tinha um secretário, um amanuense ali, que escrevia para ele, que dava todo o suporte. Ele estava ali com o profeta, mas qual era a intenção de ele estar servindo lado a lado com o profeta? Olha o que Deus exorta, vamos ver? 45 de Jeremias, 2 ao 5, é 45, bem, falei errado, 45 de Jeremias, do 2 ao 5, isso aqui é forte que você vai ouvir agora, ó. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de Baruque. Então a palavra veio de Deus, o canal foi Jeremias. Olha o que o Baruque está dizendo: disseste, ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza à minha dor. Olha o que ele diz servindo, olha o que ele diz do ministério: estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Você está dizendo, estou cansado de servir, estou cansado, estava cansado do peso duro do ministério, cansei, para mim não dá mais não. Mas olha por quê, aqui vai começar a vir a revelação, ó. Isto lhe dirás, assim, ó, Deus falando para ele, porque ele está dizendo, estou cansado. Aí Deus diz, ó, assim diz o Senhor, eis que o que edifiquei eu derribo, e o que plantei eu arranco, e isso em toda a terra. O que Deus está dizendo? Você não fez nada, foi eu que fiz tudo. Está um texto aí ou não está? Eu quem? Deus está dizendo, porque ele está dizendo, estou cansado, e Deus está dizendo, você não fez nada, foi a minha graça que te deu capacidade de fazer alguma coisa. Está cansado do que se não foi você que não fez nada? Fez, mas foi a graça que Deus deu para fazer. Agora, olha lá o bonitinho, olha lá o lindinho do Baruque, olha lá o que estava lá por detrás dele servir o profeta, de servir no ministério, olha lá. E por que procuras tu grandezas? Ele estava procurando o que no ministério? Grandeza, posição. Não a busque, Deus está dizendo para ele, não fica buscando grandeza, não fica buscando posição, não fica buscando aplauso, não fica buscando que as pessoas ficam dizendo que você faz isso, que faz aquilo. Pare com isso, Baruque! Porque eis que eu trarei mal sobre toda a carne. Deus está dizendo do juízo em Judá, diz o Senhor, a ti porém darei a tua alma por despojo. Sabe o que Deus está dizendo? A tua maior recompensa é que eu te dei vida. Essa é a tua recompensa. É Deus dizendo, ó, em todos os lugares por onde fores. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Sabe qual é a tua recompensa? Na sua caminhada eu tenho te guardado, eu tenho te preservado, eu tenho te mantido vivo, eu tenho te mantido de pé. Então entenda, é um prazer para você estar servindo na minha casa, na minha obra. Pega aqui agora,
Baruque estava exausto e desanimado devido ao peso de seu ministério. É trabalho duro o ministério, ok? Durante o declínio de Judá, um povo que não se curvava, que não dava ouvido. Imagina, você prega contra o pecado, eles continuam pecando. Você prega que Deus vai entrar em juízo, eles zombam da tua cara. Você está lutando pela alma deles, eles não estão nem aí para você. Pensa que isso é uma dureza. Só quem liderou sabe o que é isso. Só quem buscou uma alma e perseverou por ela sabe como isso é duro. É duro demais. Agora veja o que Deus está dizendo para ele. Ele está buscando grandeza, né? Mas Deus, o que Deus está querendo dizer com essas palavras? Que o Senhor Deus vê o serviço fiel, mesmo no anonimato. Veja o que Deus está falando para ele. Quando você estava trabalhando, você era vamos por assim dizer, seja um coadjuvante de Jeremias. Você não vai chegar a ser um Jeremias. Você vai estar sempre nos bastidores. Você nunca vai ser um profeta, Baruque, porque não é profeta que eu te levantei para ser. Profeta de destaque que eu levantei para ser foi Jeremias. Eu levantei você para estar aí escondido, trabalhando e fazendo a minha obra mesmo. Só que o problema é que você está tanto vendo Jeremias que você não conseguiu identificar sua posição no ministério, que você começou a ambicionar coisas grandes demais que não é para você. Entende por que o Baruque está desanimado? O Baruque não está desanimado por causa da igreja onde ele está. O Baruque não está desanimado porque ele está dizendo: eu sirvo aqui há tantos anos. Não é isso que está desanimando ele, é porque está sendo revelada a motivação dele. A motivação do Baruque está vindo às claras, porque tudo que ele queria é uma posição, é um nome, é um cargo, é um reconhecimento. Mas Deus está dizendo o quê? Eu tenho visto o teu trabalho, eu estou te vendo você fazendo. Não basta você saber que eu vou lhe recompensar pelo trabalho prestado. Aí o que Deus precisa fazer com Baruque? Deus o confronta, corrige a sua ambição. Em vez de buscar prestígio ou estabilidade própria, que aqui é grandes coisas, para si mesmo como reconhecimento, sucesso e segurança, ele deveria ser grato pelo privilégio de servir e de o Senhor preservar a sua vida. Observe, o problema é as pessoas não entenderem o chamado de Deus e que servir, mesmo no anonimato, é um privilégio para quem busca os interesses do reino. E Deus dá uma palavra até certa. Esse tempo de rei na fé, o senhor sabe disso muito bem. Esse tempo de rei na fé é uma lasqueira. Toda vez em época de rei na fé, minhas orações têm que dobrar. Esse espírito de Baruque já começa a se manifestar já. Para quem vai ouvir a mensagem, rei na fé é o tempo que se levanta obreiros. Aí tem pessoas que na época da rei na fé não é levantado por Deus, é o que ele faz? Desanima, ninguém me reconhece, ninguém vê o meu trabalho. Está aqui, ó. Está aqui, está sendo revelado, entende? Onde estava o coração. É aqui, ó, a palavra de Deus já está mostrando. Por que tu procura grandeza? Enquanto pessoas não entendem, escute. Existem pessoas que nunca vão ser um profeta Jeremias. Você não foi chamado para ser profeta, você nunca vai ser. Por que você está querendo receber o título de profeta se você não é? Tem pessoas, escute o que eu estou dizendo, eu já falei aqui inúmeras vezes pregando, tem obreiros que aqui, a sua vida, escute, não é demérito isso, você vai ser um diácono a sua vida inteira, porque Deus não te chamou para ser presbítero, tu não tem palavra, tu não tem mensagem, tu não tem aconselhamento, tu não tem vida de oração, nunca serás. E por quê? É porque você não tem capacidade? Não, é porque Deus não tem isso para você. Deus não te levantou para isso. Uma vez estava na sede mundial, servindo ao Senhor, da onde sou missionário, oriundo da nossa sede. Deus falou, eu já falei isso aqui, Deus usou o nosso pastor e falou para o Donizete. Donizete é um obreiro antigo, que vive limpando, organizando a igreja, irmão. Aquele homem, é ele que limpa o altar com zelo, é ele que organiza tudo. O pastor falou: ô Donizete, você sabe que eu nunca vou te levantar presbítero, eu não posso estragar você. Você não é um presbítero, você é um diácono.
Por que vai levantar um presbítero para ele ficar aqui em cima do púlpito, de cara feia, sem dar glória a Deus? Entende? Aí você tem que ficar lutando, porque aí você põe para pregar, o povo depois embirra e fala: por que o pastor põe ele para pregar? É isso que acontece depois. E aí sobra para quem ainda? Sobra para o pastor que coloca aquele para pregar. E ainda vão criticar, é o pastor, não é a pessoa. Por quê? Porque, entende? E que eu estou dizendo aqui não traz desmotivação para ser ninguém, só traz uma motivação maior. Para quê? Para que você exerça a função que Deus te deu com excelência. Alguém está aqui? Alguém está aqui? Abra a tua boca e dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Qual é a sua motivação? Quando pessoas que estão, entende? E o problema é dessas pessoas aí, o que acontece? Elas estão muito tempo servindo, elas vão servindo muito tempo. Aí olha só, ninguém me reconhece. Oh meu Deus, olha o interesse dela servir. Se for reconhecimento, Jesus falou: se quer reconhecimento, esse é o teu galardão na terra. Fazer para os outros verem, é isso que você quer? Então receba o teu galardão na terra. Agora, quem trabalha motivado pelo amor, a lavassura canta, me canta na bagaia. Faça sol, faça chuva, venha dia, venha noite, passa verão, inverno, ele está lá na posição dele, servindo, glorificando e adorando a Deus, porque ele não está de olho nele, ele está de olho na glória de Deus. É baixando a lavassúria, era baixando a nácia. Por isso que eu digo para vocês, tem festividade aqui, tem trabalho aqui, você já viu eu falando nome, obrigado por quem ajudou, porque ajudou. Por quê? Quem ajudou porque ama fazer isso. Agora, se ajudou para mim ficar falando nome, vai se lascar para lá, porque eu não vou ficar falando nome de seu ninguém aqui. O nome tem que ser falado aqui, é o nome de Jesus. O nome que tem que ser exaltado aqui é o nome de Jesus, porque aqui não é um grupo de A e B, aqui é uma igreja ativa, que trabalha, que arregaça as mangas, que faz a obra. Um contribui, outro ora, outro intercede, outro evangeliza, cada um faz a tua parte. É machanda da vassúria candarácia. Entenda uma coisa de uma vez por todas: servir é um privilégio que Deus nos deu. Estar aqui congregando ao Senhor é um privilégio que Deus nos deu. Tá pesado, tá difícil. Nunca foi amor, sempre foi interesse do teu coração, porque quem ama nunca vai se cansar de fazer o que faz. Se o que eu faço é voltado para Cristo, centrado em Cristo, eu nunca vou me cansar de fazer. Por que eu não vou me cansar? Porque eu não estou fazendo com outro objetivo, a não ser Ele ser exaltado. Então isso serve para cada um de nós. O dia que eu começar, Deus o livre, é uma questão aqui. O dia que eu começar a pastorear pelos meus interesses, vou desanimar. Por que eu vou desanimar? Porque a partir do momento que eu não alcançar os meus interesses, o que vai me motivar? Se o meu interesse é o meu ego. Agora, se o meu interesse é baixando, é essência, é o amor de Deus que pulsa dentro do coração. Por isso Jesus falou o quê? Você me ama, Pedro? Faz uma coisinha para mim: apacenta as minhas ovelhas. Olha o que Jesus vai dizer para ele: quer demonstrar o seu amor por mim? Cuida do meu povo. Quando você se importa com o meu povo, como você se importa com as almas, você está demonstrando quanto você me ama. Vamos lá para começar a encerrar. Parte B, a parte é praticamente conclusão. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus, como Timóteo, tá vendo?
Vamos lá. A palavra aí, no caso, não o que é, no grego significa não as coisas, os assuntos, os interesses. Buscar os interesses de Cristo significa aqui o amor a Deus sendo demonstrado pelo amor ao próximo. Ou seja, ao contrário deles que estão voltados para si, Timóteo busca o bem-estar espiritual da igreja. A vida centrada em si mesma, olha só, é natural, comum e espiritualmente estéril. Mas a vida centrada em Cristo é preciosa, ou seja, é rara, é sobrenatural e frutífera. Eu tenho que repetir. A vida centrada em si mesmo, ela tem 3 características: é natural, comum e espiritualmente estéril. O que é natural? A pessoa está na carne. Comum, igual a todos os outros. Espiritualmente estéril, não produz nada, porque não está na videira. Mas a vida centrada em Cristo é preciosa, é uma raridade, ela é sobrenatural, ela é fora de série, ela é fora do comum e ainda ela é frutífera. Ele dá fruto, mais fruto e muito fruto. Não devemos buscar os nossos próprios interesses e reconhecimento pessoais, mas a glória de Cristo, o avanço da obra e a edificação da igreja. A busca pelo reconhecimento pessoal é coisa de filho caído espiritualmente e perdido na casa. Vou repetir aí, alguém fingiu que não ouviu. A busca pelo reconhecimento pessoal é coisa de filho caído espiritualmente e perdido na casa. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Só tiro da Bíblia, bem. Lucas 15, 25 ao 32. O filho mais velho desviou, aprontou, fez tudo que é errado, mas voltou arrependido. Quebrou a cara, mas voltou arrependido e falou: eu quero é os braços do pai. E aí, põe a veste, põe um anel, põe a sandália, festa linda, imagine o culto que foi. Bezerro cevado, você já estava preparado para aquela ocasião. As músicas, os louvores tocando, a glória descendo. O que estava na casa nem sabia daquele culto, nem sabia do mover que estava acontecendo na casa. Era da casa, mas não sabia do mover que acontecia na casa. Não sabia. E aí ele chegou e falou: que barulho que é esse aí? Aí o funcionário, o obreiro chegou, melhor dizendo, o obreiro chegou, falou: você não sabe o que está acontecendo? O seu irmão, que tinha desviado, voltou. A igreja está em festa. Olha o que vive só de reconhecimento pessoal. Olha o que vive para os seus próprios interesses. Ele chega para o pai e diz: te sirvo há tantos anos, estou tanto tempo nessa casa. Tem gente que acha que vai ser levantado pelo tempo de casa. É difícil. Estou tanto tempo nessa casa, nunca preparou um bezerrinho para mim, nunca deu uma festa para mim. Olha o que o pai falou: tudo que eu tenho é teu. E por que não desfruta? Porque está caído. Porque o interesse, a motivação está errada. Não é o pai, não é os braços do pai, não é a comunhão com o pai, não é a glória do pai. Tudo que ele queria, ele estava de olho naquele bezerro. Ele queria reconhecimento pessoal. E aí quando ele vê alguém sendo reconhecido, alguém que aprontou, que bagunçou, mas voltou arrependido, ou seja, está vivendo coisas que ele, que há tanto tempo não está vivendo. Mas eu estou aqui tanto tempo, ele já chegou, está tendo oportunidade, está tendo isso. A questão é o quê? A pessoa é dona de tudo, tem o direito a tudo, mas não aproveita de nada. Por quê? Está caído. Está caído e está perdido dentro da casa, na própria casa. Irmão, eu ia pedir para você, mas não faça isso não, mas
Acorda, viu? Acorda. Ia falar para você olhar para o irmão, mas não faz isso não. Acorda. Desfruta do que é teu. Eu estou falando em nome de Jesus. Terça-feira, acabou o culto aqui, aquela glória que Deus bradou. Chegou pessoas visitantes, estava ali na porta. Visitante. Olha só como tem gente caída dentro da casa. Espero eu que seja também visitante que aconteceu isso. Mas olha só, encaixa aqui, por isso que eu estou falando. Uma mulher falou, ela e o esposo, falou para mim, eu posso fazer uma crítica construtiva? E eu senti que não era maldade, eu senti que era uma coisa verdadeira que ela queria falar. Falei, pode falar, meu bem. Estava ao lado do esposo, falou, olha, eu sou de outro ministério, eu sou de outra igreja, mas eu venho aqui porque aqui tem palavra, eu venho aqui porque aqui cada culto é um banquete que tem aqui, mensagens claras, que tem entendimento. Só que eu estava ali, tinha umas irmãs ali que conversava tanto, tirou o meu culto, pastor. Eu falei, olha, eu pedi desculpa por essas pessoas. Falei, mas infelizmente existem pessoas que a gente ensina, a gente fala, instrui, mas existem pessoas que vêm perder tempo mesmo na casa. Veja, alguém de fora vem para aproveitar o que o de dentro não está conseguindo ver. Até quando você vai ficar nessa tua sonolência? Aí, se você não calibrar, não alinhar a sua motivação, se você não centrar a sua vida nos interesses de Cristo, continuar envergado para você, não vai funcionar. Não vai, você sempre vai ser assim, desgostoso, você sempre vai ser assim, insatisfeito, você sempre vai ter sempre algo, nunca vai estar bom, sempre vai ter algo que não vai. E aí fica com aquele pensamento, vou sair, vou para outro lugar, não adianta. Pessoas que ficam nessa indecisão, fica, olha, não vai, meu bem. Você tem que alinhar a sua motivação. Matar esse ídolo do ego e dizer, é Cristo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Encerramos agora. Este texto demonstra que o ego, a vida centrada em si mesmo, não some no altar. Ele se disfarça de espiritualidade. Anota isso aí. O ego, a vida centrada em si mesmo, não some no altar. Ele se disfarça de espiritualidade. Então, quando a pessoa está servindo, o ego dela não morre. Ele usa aquele serviço com uma pseudo-espiritualidade só para atingir o seu objetivo pessoal. Então, ele está servindo, mas o ego dela ainda ela não matou. Está servindo não os interesses de Cristo, mas os seus próprios interesses. Então, esse ego, ele só recebeu uma máscara, está ali. Ainda não é Cristo que está vivendo ali, não está crucificado, só que ele disfarçou, ele pegou o servir, ele falou, agora ninguém vai perceber que eu estou aqui, eu estou servindo, e todos estão vendo, eu congrego certinho, eu vou, até dizimista eu sou. Entende como funciona? E que a escassez não é de dons ou de pessoas capazes de servir, mas de corações rendidos e centrados em Jesus Cristo. Tá bom? A crise não é de pessoas que servem, a crise é de pessoas que têm a vida centrada em Jesus. Que o meu coração, que o seu coração, que a minha vida, que a sua vida, que esta igreja esteja voltada para os assuntos de Cristo, para os interesses de Cristo, para a vontade de Deus. Servir pessoas, cuidar da espiritualidade da igreja, por amor ao nome do Deus Todo-Poderoso. As palmas são para Jesus.